pessoa lavou a mão. Não, né? Então, como ir para a casa de alguém, a minha mãe fazia uma única pergunta introdutória para saber se ela poderia ou não confiar naquela pessoa. Mas naquela pessoa poderia ser em casa. Me lembro muito bem que todo amigo do povo chegava em casa, podia ser da igreja, podia ser quem fosse. Ela ia fazer uma simples. Você entende bem? É 5 mineiros que conhecem a pessoa. Você é 20 bem. Mas acho que dá como não, ficou muito caro. E parece que é automático. A pessoa fala o nome da mãe. Você tem que esperar também para. Não sou filho da Maria, trabalhando no lugar. E resolveu. Na minha cabeça isso não faz muito sentido, porque não mudou nada, ela também não conhece a mãe da pessoa e não sabe, mas o simples fato da pessoa colocar sobre si uma filiação muda tudo. E é por isso que boa parte dos livros do Antigo Testamento, de profetas menores, mas até nos livros dos profetas maiores, você encontra essa referência sobre a história principal ou o autor do livro, dizendo de quem ele é filho. É para dar uma credibilizada. E essa é uma das pouquíssimas coisas que a gente sabe a respeito de Jonas. Durante o livro a gente vai descobrir outras coisas, mas não fala exatamente de onde ele vem, como foi o seu chamado inicial. Está contando a vida de um profeta, como qualquer outro, e dizendo que ele é filho de Amitai. Daí, o livro já começa com ação. Eu gosto muito de livros, séries, filmes, que começam com aquela cena inicial, que é tipo uma cena de ação já assim e tal, e os primeiros segundos, os primeiros minutos, eles são intensos e depois vem a calmaria e a explicação da história. Quando eu vou começar a assistir uma série, se ela não me prender no primeiro episódio, eu abandono. Tenho muita dificuldade em assistir um episódio piloto, um primeiro episódio, não me identificar e continuar assistindo. Eu largo mão. E o livro de Jonas dá uma leve introdução para te dizer quem ele é, e já começa dizendo assim, ó, veio a palavra de Deus para esse profeta, mandando ele pregar num lugar. Ele não aceitou pregar nesse lugar e foi para um outro lugar. O grande contexto aqui e a grande sacada desse livro é que Jonas vai pregar numa cidade, numa localidade que era muito conhecida pela sua violência, pela forma como eles julgavam as pessoas ali mesmo e tiravam a vida das pessoas e deixavam claro que eles gostavam de tortura, violência. O livro de Jonas não vai falar tanto sobre isso, mas um pouquinho mais à frente a gente encontra 100 anos depois, de fato, quando essa cidade é destruída, Nínive é destruída e todo esse contexto. Porém, o capítulo 1 está enfatizando que esse profeta recebe um chamado e todo o contexto até ele parar na boca de um grande peixe. Ele é lançado ao mar, no meio de uma tempestade. Ele reconhece que tudo aquilo está acontecendo porque ele não quis cumprir a vontade de Deus, e de lá ele vai para as profundezas. Ontem mesmo, numa conversa informal, alguém estava me perguntando sobre alguns detalhes da Bíblia, de como ela foi escrita. E antes de ontem a gente estava numa outra conversa e mais uma vez esse assunto surgiu. A Bíblia ela foi escrita em 2 principais idiomas, vocês sabem, Novo Testamento, o grego koiné, o grego do povo, o grego mais simples ali, de rua, porque Jesus era entre aspas, um andarilho que saía compartilhando a mensagem com as pessoas, e o Antigo Testamento escrito no hebraico, o hebraico bíblico, que é um pouco diferente do hebraico que é usado hoje em Israel, e uma leve porção, um capítulo da Bíblia, no livro de Daniel, escrito em aramaico, e algumas palavras soltas. Só que, mais importante do que saber que a língua era diferente, é entender que a forma de pensar também era diferente. Porque veja, Jesus vive nos dias de qual império? Império
Romano. O Império Romano sucedeu qual império? Qual império que veio antes deles? Grego. Só que percebam que mesmo com o Império Romano, qual era a língua oficial ainda? A língua falada pelas pessoas? O grego. Qual era a forma de pensar das pessoas? O pensamento grego, que é chamado de pensamento helenista. E esse pensamento foi tão forte, os pensadores, os filósofos gregos, a mitologia grega, a forma de pensar e enxergar a vida que os gregos apresentaram para o mundo, ela é tão forte que a nossa parte ocidental pensa como os gregos pensam. A gente escreve como os gregos escreviam. E a gente vive muitas coisas e aprende muitas coisas desde criança que são fruto dessa herança deixada pelo pensamento helenista. Só que o povo de Israel pensava diferente. E o povo do Antigo Testamento pensava diferente. Não apenas o hebraico é uma língua diferente, mas a forma de pensar também. A forma de escrever, a forma de se expressar, a forma de fazer arte, poesia era diferente. Algumas palavras, elas são muito parecidas umas das outras no hebraico. E a Bíblia usa essas palavras, por exemplo, para dar um toque de humor, de sátira, um toque de um sentido duplo para uma mesma frase. E dentro desse contexto, é importante entender que se você analisar o capítulo 2 de Jonas como uma poesia hebraica, um quiasma, você vai encontrar nesse capítulo a seguinte sequência de fatos. Jonas, a gente vai pegar o capítulo 1 mesmo, disse o seguinte, olha só, lá no versículo 3, diz que Jonas desceu para a cidade de Jope, certo? E depois ele desceu para o porão de uma embarcação. E de lá ele desceu para o mar. E do mar ele começa no capítulo 2 a descer. E no versículo 3 do capítulo 2 diz assim: o Senhor me lançou no profundo, no coração dos mares. A corrente das águas me cercou e todas as ondas passaram por cima de mim. Eu estou afundando, eu estou indo para baixo. Minha vida está acabando, eu estou morrendo e eu estou assistindo tudo isso acontecer. Eu estou lançado diante dos teus olhos. E aí vem a pergunta crucial feita por Jonas: Senhor, porventura tornarei a ver o teu santo templo? No meio da morte, das suas horas finais de vida, porque Jonas tinha certeza de que ele estava morrendo, a preocupação dele na sua oração era: Senhor, eu sou um profeta, eu sou um mensageiro, será que eu nunca mais vou ver a sua casa? O templo, para a forma de pensar do povo de Deus, no Antigo Testamento, tinha muito mais valor do que hoje para nós tem a igreja. Ontem, conversando com esse grande pregador, né, o Danielzinho, ele virou para mim e falou assim, ele estava falando com a Sayonara, e eu estava conversando com a Sayonara, ele entrou no meio da conversa e falou assim: mamãe, o papai guardou a bola em cima da geladeira, porque ele falou que hoje é sábado, e não é para eu ficar chutando a bola. Aí ele falou assim: mas a gente nem está na igreja. Aí eu falei para ele assim: mas o sábado, ele está em todo lugar. Quando a gente chega da igreja e almoça, não continua sendo sábado? Continua. Eu falei: se a gente voltar para a igreja para fazer qualquer coisa, se tiver qualquer programação, que a mamãe for pregar à tarde, ou seu pai, é sábado? Não é só na igreja? Não. Para nós hoje a igreja é muito importante, e a gente aprende isso. Tanto que a igreja adventista tem passado por um grande dilema. As pessoas, elas são hoje chamadas de uma forma pejorativa de adventistas no sétimo dia. Pessoas que só frequentam a igreja nos sábados, aos sábados. E acabou. Elas não frequentam, não tem mais aquela cultura de então no domingo, que é o momento em que as igrejas evangélicas têm o seu culto. As outras, vamos fazer então um culto evangelístico, vamos chamar as pessoas para a igreja, mas nem os nossos estão indo para a igreja, então vai chamar quem? Os cultos de quarta-feira de oração, morrendo, Brasil afora.
Adventistas no sétimo dia. A ideia de que a igreja, de que o momento de um culto oficial do sábado é privilegiado e os outros cultos não são privilegiados. Hoje tem pessoas que, se você chamar para pregar numa semana de oração, numa segunda-feira, ela não vai aceitar. Porque não é um culto privilegiado pelas pessoas. Elas perguntam quantas pessoas vão ter no seu evento, para saber se a presença delas pode ou não ser contida nesse evento. Estou falando de uma realidade que ela é marcante, presente. A forma de pensar muda e a gente muda. Para eles, se hoje para nós a igreja, as pessoas, o sábado, o templo é importante, naquele tempo o santuário era muito mais importante, porque o processo de salvação claramente acontecia diante dos olhos deles. Era ali que eles viam a redenção acontecer e era muito importante para as pessoas ter essa experiência do templo, da casa de Deus, do santuário. Então, quando Jonas está na beira da morte, o que ele pensa como um homem, que é um profeta de Deus, é: será que nunca mais eu tornarei a ver o teu templo, Senhor? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. As algas me enrolaram na cabeça, se enrolaram na minha cabeça. Eu desci, versículo 6, aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos e as correntes correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. É claro que Jonas está escrevendo isso aqui depois que ele saiu da barriga do peixe, do ventre do peixe. Mas ele percebe que quando ele lembra do templo, e a oração dele chega ao trono de Deus, ele diz: o Senhor fez subir da sepultura a minha vida. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a minha oração no seu templo. Os que se alegram, os que se entregam à idolatria, vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que eu votei, eu não votei que eu vou ser um profeta, que eu vou entregar minha vida pela mensagem, é isso que eu vou fazer, eu vou pagar. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, isso Jonas ao Senhor, e o peixe, recebendo a ordem de Deus, vomita Jonas, cospe Jonas em terra firme. Se a gente fosse analisar isso aqui como uma poesia hebraica, o centro de um quiasmo é o mais importante. Ele desce, e no meio do capítulo, quando ele termina a sua oração, e a sua oração chega no trono de Deus, sobe ao trono de Deus, a vida dele começa a subir novamente. Essa oração é uma grande poesia, e é uma prova de que mesmo nos lugares mais adversos do mundo, e eu não sei qual foi a oração mais louca que você já fez na sua vida, no contexto mais difícil, complicado, talvez com muitas lágrimas, soluçando, sem saber o que a vida tinha para você, na sua oração mais difícil, no lugar mais difícil, eu te garanto uma coisa: você não estava na barriga de um peixe. Essa é a oração que vem de um lugar mais estranho que eu já vi. Talvez na história da humanidade, não sei se 3 pessoas vão ter a experiência de ser engolidos por um peixe gigante, uma baleia, serem vomitados e continuarem vivos e terem orado a Deus ali dentro. Eu não sei. Mas essa oração, feita no ventre de um peixe, mostra para a gente que não importa o local, a circunstância e o quão longe, porque o capítulo 1 diz que Jonas estava fugindo da presença de Deus. E o quão longe você esteja da presença de Deus, uma simples oração chega diretamente no trono de Deus. E esse é o Deus que responde você e a mim todos os dias. É por isso que no capítulo 3, Jonas entra na cidade não com aquele sentimento de: estou entrando aqui para converter pessoas. Jonas falou: eu não queria estar aqui.
E se Deus falou que essas pessoas vão morrer, eu vou atravessar a cidade por 3 dias, gritando, clamando o seguinte: a destruição está chegando, vocês têm pouco tempo, Deus vai destruir todos vocês e a maldade de vocês. E Jonas não pregava chamando as pessoas ao arrependimento. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jonas simplesmente anunciava que a destruição estava chegando para eles. Só que o que a Bíblia diz é que a mensagem de Jonas chegou até as autoridades. E elas deram ouvidos a ele. Uma cidade que era conhecida por ter na sua recepção um corredor com estacas e crânios pendurados, para lembrar você que você está entrando num lugar em que, se você bobeasse, a sua vida seria ceifada ali mesmo. Um local que era conhecido por ter pirâmides, pequenas pirâmides de ossos, de pessoas que eles mataram nas batalhas, nas invasões. Jonas está entrando nesse lugar, conhecido como um lugar sanguinário. Um povo mau, que fazia o que bem entendia com as pessoas, com a vida delas, que entrava e destruía, e que possivelmente já tinha ceifado a vida de alguém, de algum povoado, de algum vilarejo onde Jonas passou pregando, talvez. Talvez o ódio dele pelos ninivitas e a raiva dele, a vontade para que aquele povo morresse de uma vez por todas, viesse de algo que já tinha acontecido. Ou simplesmente não. Porque às vezes também acontece de, sem motivo, uma pessoa criar um ranço ali, dentro de um contexto, e pode ser que nada tenha acontecido, mas possivelmente Jonas passou por alguma experiência traumática com aquele povo, e esse era o motivo, talvez, um dos motivos principais dele não querer pregar para aquelas pessoas. Aí quando você vai estudar um pouquinho sobre algumas histórias, e eu precisei ler um livro durante o período de faculdade, que falava sobre a cultura acadiana e sobre algumas línguas antigas, e tinha um mito, uma mitologia, que diz esse livro, né, que dentro da cultura, da mitologia dos caldeus, existia um mito de que em algum momento na história, um mensageiro do deus Ioannes, que era um deus metade homem, metade peixe, chegaria para poder dar uma mensagem para o povo e o povo deveria ouvir. E algumas pessoas atribuem como se Deus tivesse se utilizado desse elemento cultural para ser o gancho para que as pessoas, ao invés de matarem aquele lunático que estava gritando pela rua, falassem: mas esse não é o cara que o povo está dizendo que foi cuspido na praia por um peixe? E se ele for o mensageiro do deus Ioannes? O nome dele é Jonas, é até parecido. Vamos dar ouvido para esse cara? Algumas pessoas atribuem isso, mas de um jeito ou de outro, o fato é que Jonas foi ouvido por aquelas pessoas e a mensagem dele foi levada aos grandes de Nínive. E agora os ninivitas começam a se arrepender. E assim termina o capítulo 3. Num contexto do povo, como nação, ter aceitado o convite de Deus, o apelo de Deus, e uma nação inteira ter sido, uma geração inteira de pessoas terem sido salvas pela mensagem pregada, talvez nem do jeito pleno, do jeito perfeito, mas pregada para as pessoas. Sabe o que eu acho interessante disso aqui? O capítulo 4, ele traz algumas coisas que seriam importantes da gente ter dentro da história, e que por algum motivo, na construção literária, o profeta escolheu ocultar da gente para colocar nesse momento. Hoje no mundo das redes sociais, das séries, é muito comum você ouvir uma expressão, principalmente entre os jovens, entre os mais jovens, a expressão plot twist, que é um final inesperado, é quando tem uma virada no final de um episódio, de uma série, de um filme, que encaixa com tudo que você viu e que não estava fazendo muito sentido. Lembra, sabe disso? Já viu algum filme assim? Você está assistindo, e chega no final você fala: ah,
agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixam. Quando isso acontece, esse plot twist, as coisas passam a fazer mais sentido. E no capítulo 4, para mim, existe a maior de todas as respostas do porquê Jonas não querer ter ido pregar na cidade de Nínive. E o motivo para mim é muito claro. Versículo 4 é um versículo curto, capítulo 4 é um capítulo curto, 11 versos, e eu quero ler com vocês. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Extremamente. E orou a Deus. Jonas ora no ventre do peixe, para que Deus poupasse a sua vida, e termina a sua oração dizendo: eu vou cumprir o que você pediu para que eu fizesse, o que eu falei que iria fazer. O Senhor não me chamou para ser um pregador, eu vou pregar. O Senhor não me chamou para ser um mensageiro, eu vou ser um mensageiro. Eu vou profetizar na vida dessas pessoas, eu vou cumprir o que o Senhor pediu para mim. E ele faz o que ele prometeu, talvez não com o coração colocado no lugar certo, com as intenções corretas, mas ele fez. E ele orou a Deus dizendo: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Versículo 3, peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. No medo de morrer, Jonas clamou pela sua vida. Mas quando ele viu que a sua vida poupou a vida de tanta gente pecadora, imunda, ímpia, gente ruim, ele falou: Deus, era para o Senhor ter me matado mesmo naquele mar. Era para eu ter ficado na barriga do peixe, morrido lá mesmo, ou morrido afogado. Não era para eu estar aqui. Então faz um favor, pelo menos tenha misericórdia de mim e tire a minha vida. É melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: ô Jonas, é razoável? Ou seja, existe uma razão para você estar irado? Bom, Jonas saiu da cidade, saiu fora. Isso entendam, é Jonas terminando de pregar, vendo a conversão das pessoas e indo embora. Enquanto ele saía da cidade, ele estava orando e brigando com Deus. E ele sai da cidade, vai para um local, se assenta, como diz aqui no versículo 5, ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e pousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Ver o que aconteceria com a cidade. Jonas ainda tinha esperança de que ao final do prazo dado por Deus, Deus ainda fosse destruir o povo. Ele saiu brigando, falando: eu não queria ter feito isso, eu estou arrependido de ter pregado, porque eu estou vendo uma movimentação do povo aceitando. Eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, misericordioso. Olha o plot twist aqui. Versículo 2 está falando: antes de eu sair da minha terra, eu já sabia que o Senhor ia perdoar o povo. Por que Jonas não colocou isso lá no começo, esse diálogo? Ou seja, existiu um diálogo antes do capítulo 1. Eles conversaram muito mais do que simplesmente Deus chegando do nada e falando: vai pregar, vai embora para lá. O capítulo 4 está falando: teve uma conversa. Antes de sair da minha cidade, eu não te falei que o Senhor ia perdoar o povo? Eu não te falei que eu não queria vir por isso? Eu já vi muita gente falando que Jonas não queria ir por medo de morrer na mão dos ninivitas. E eu não consigo acreditar que um cara que pregou do jeito que ele pregou, era um cara medroso. Um cara que pediu para Deus a própria morte. E que falou para os caras: me lança no mar porque a culpa é minha. É minha falta, é minha falha. Me joga no mar. Eu não consigo imaginar que esse cara era um cara covarde a ponto de não querer ir para a cidade por isso. Porque no capítulo 4 ele vai confirmar: eu não queria vir, eu não fui, eu fugi da tua presença porque eu te conheço.
Um profeta conhece a natureza do seu Deus. Um mensageiro conhece a natureza do seu Deus. E é isso que o faz pregar. Só que no caso de Jonas, foi exatamente isso que fez com que ele não quisesse dar o braço a torcer, para poder ir atrás de gente que não valeria a pena. E ele diz assim: eu vou me assentar para ver o que acontece com a cidade. Porque eu já tinha falado que o Senhor vai perdoar, mas vamos ver se o Senhor vai voltar atrás. Se o Senhor vai se arrepender. E aqui entra um conceito muito importante dentro da teologia profética. Existem profecias que elas são condicionais, ou condicionadas a algo. E outras que são incondicionais. Não importa o que aconteça, elas vão se cumprir. A promessa que Jesus Cristo fez de que um dia vai voltar para resgatar a humanidade é uma dessas profecias incondicionais. Tanto que quando Jesus está falando a respeito da sua volta, ele diz: este evangelho do reino será pregado. Não está falando que você e eu temos que pregá-lo. Está falando que, de um jeito ou de outro, ele vai ser pregado. E Jesus vai voltar. Profecias incondicionais. Mas existem profecias, convites, chamados de Deus que eles são condicionais ou condicionados à nossa aceitação, à nossa posição diante dos fatos. Por isso que quando Deus manda uma mensagem, principalmente nesse contexto, Deus fala: eu vou destruir, e ele ia. Mas se o povo se arrependeu, ele ia destruir o povo, porque o povo era ímpio, maldoso, e estava interferindo na liberdade dos outros povos. Aí Deus tinha que botar um basta. Mas se o povo volta atrás, Deus vai precisar destruir o povo? Claro que não. E Jonas se assenta e espera isso acontecer, a destruição final. E no versículo 6 diz: então fez o Senhor Deus nascer uma planta. O profeta esperava a destruição e Deus traz vida. Literalmente. Deus faz nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas se alegrou extremamente por conta daquela plantinha que fazia sombra sobre a sua cabeça. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, quando o dia nasce, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Olha só. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. O cara estava em depressão profunda, porque o povo tinha aceitado, e o povo não ia mais morrer. Mas a plantinha dele morreu. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável, Jonas, a sua ira por causa de uma planta? Deus já tinha feito a mesma pergunta: é razoável a tua ira de eu não destruir a cidade? E agora Deus está perguntando: mas é razoável a tua ira por eu destruir a planta? E ele diz: é razoável a minha ira, razoável até a morte. Eu estou convicto, o Senhor errou, eu posso ficar triste, e eu vou morrer com a minha tristeza, porque aquele povo já fez muita gente sofrer, e agora o Senhor está perdoando eles. Não quero isso. Bom, tornou o Senhor Deus a falar para Jonas: tens compaixão da planta que não custou trabalho, a qual você não fez nascer. Não foi você que deu a vida para ela. Não foi você que deu a vida também para os ninivitas. Numa noite ela nasce, e na outra ela já não existe mais. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Existem duas linhas aqui teológicas. Uma que diz que 120 mil pessoas era o número de habitantes da cidade, que não sabiam discernir entre certo e errado, estavam
perdidas, confusas e não sabiam. E uma outra diz que 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão esquerda e direita eram as criancinhas ainda. Deus estava dizendo para ele assim: filho, é razoável você ficar contente por eu não ter destruído pelo menos 120 mil crianças que ainda nem sabem o que é a mão esquerda e a mão direita. O que dirá é saber decidir entre o certo e o errado. As duas, para mim, estão quase que em pé de igualdade, mas eu prefiro ficar com essa linha, acreditar por alguns contextos, não vou abrir aqui, mas acreditar por alguns contextos que, de fato, essa cidade tinha mais habitantes do que 120 mil pessoas. E que esse grupo que não escolheu ainda, seria destruído. Você fica mais à vontade com isso. E Deus ainda termina dizendo assim, ó: também os muitos animaizinhos que tem na cidade. Cara, você fica mais triste em ver eu destruindo toda uma nação do que por conta de uma planta que eu destruí. Você fica mais feliz com a destruição deles. Você fica mais incomodado com eles não terem sido destruídos do que você fica incomodado por uma plantinha que não tem tanto valor assim. O livro termina com uma pergunta. Só uma pergunta. Se você olhar depois o livro do profeta Naum escreve 100 anos depois, quando de fato Nínive foi destruída. Mas em 100 anos muita coisa muda e uma geração já tinha morrido, novas pessoas estavam ali e as pessoas voltaram a praticar o mal. Mas milhares de pessoas foram salvas por intermédio da vida, do ministério e da mensagem levada por Jonas para aquela cidade. E 100 anos depois, quando Deus vai terminar o livro de Naum, que o livro termina com uma fala de Deus também, a fala de Deus agora é outra. A fala de Deus é: Naum, por acaso, tem como eu não destruir esse povo? Tem outro caminho a não ser fazer isso? Tem alguma outra coisa a ser feita? Em Jonas, Deus está falando assim: tem como eu destruir tanta gente que se arrependeu? E no outro, Deus está falando assim: tem como o final desse povo não ser destruição, depois de tantas coisas que eles fizeram? Os dois livros terminam com uma pergunta. As duas mensagens enviadas por Deus para os ninivitas, a mensagem de um apelo final de destruição, se eles não se reconciliassem com Deus, e 100 anos depois, uma nova mensagem de advertência dizendo: agora basta. E aquele povo não voltou atrás. Porque se eles tivessem voltado atrás, Deus teria feito mais uma vez o que Ele fez com os ninivitas. Porque eram outras pessoas, era uma outra geração. Eu quero chegar para você em 2 pontos principais nessa manhã. O primeiro deles é que Deus nunca tarda em suas promessas. O nosso Deus, Ele é um Deus que continua sendo fiel. E dentro do seu propósito e dos seus planos, não tem o que fazer. O tempo de Deus e a vontade dEle sempre serão soberanas. Cabe a nós entender se o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida vão estar sujeitas aos propósitos dEle. Mas quando Deus tem um plano, um propósito, nada foge do controle das mãos desse Deus. E a segunda coisa que eu gostaria de falar, que tem a ver com a primeira, é que Jonas, o elemento pregador, mensageiro, representa cada um de nós. E o chamado que Deus fez para cada um de nós. Sabe por que Jonas, na minha opinião, não queria e não gostou da experiência de ter pregado para os ninivitas? Porque Jonas, a semelhança de nós, muitas vezes, tem medo de tocar o céu. Jonas tem medo de tocar o céu. A experiência com Deus, de perceber o agir de Deus de forma plena, grandiosa, traz medo para os seres humanos. Eu percebo Jonas com mais medo do agir de Deus, contrariando as suas próprias vontades,
do que simplesmente de um povo que poderia trazer mal para a sua vida física. O Evangelho de Deus é exatamente o que está acontecendo na vida de Jonas. Ele não é o que a gente quer, no tempo que a gente quer e da forma que a gente quer. O agir de Deus é do jeito que Deus quer, da forma que Ele quer, com as características e no tempo dEle. O Evangelho, já dizia um teólogo no passado, é confronto e conforto. É conforto para o coração que está inconformado, enlutado, triste por conta de alguma situação da vida. O Evangelho traz conforto para o nosso coração. Mas o Evangelho também é confronto. Confronto à nossa sabedoria humana, à nossa forma de querer conduzir as coisas e à nossa maneira desesperadamente corrupta de querer que Deus trabalhe para nós. Deus não trabalha para homens. Deus nem mesmo habita nos templos feitos por mãos de homens. Deus não faz as coisas segundo aquilo que você e eu queremos. Deus faz do jeito dEle, no tempo dEle, com as ferramentas dEle. Eu poderia citar N histórias de personagens da Bíblia que foram homens e mulheres de Deus, mas que enquanto bateram na tecla de querer fazer tudo à sua maneira, não foram felizes e bem-sucedidos. Deus tinha prometido para Jacó, antes mesmo dele nascer, que ele seria o primogênito. Só que o que ele fez para poder ajudar a Deus? Para Deus trabalhar em prol dele, ele roubou a primogenitura. Deus falou que ele ia ser pai de muitas nações e ele fez tudo do jeito errado. Deus falou que ele teria muitas posses, muitas riquezas. Deus falou que a vida dele seria próspera. Aí eu te pergunto, quando Jacó se encontra com Deus no Val de Jaboque lá, ele já tinha a primogenitura, sim ou não? Sim. Ele já tinha uma grande família? Ele já era pai de muitas nações, sim ou não? Sim. Ele era um homem rico e próspero. Tinha muitos servos, muitas servas, muito gado. O que estava faltando na vida desse homem? Era parar de correr atrás da bênção de Deus e entender que o mais importante no processo era a validação do Deus da bênção. Jonas tinha medo de tocar o céu, porque ele conhecia o Deus dele. Eu espero em Deus duas coisas: que você conheça o seu Deus, o poder, a grandiosidade das promessas que Ele tem para a nossa vida. Eu espero em Deus outra coisa: que todos nós temos a ciência de que o nosso Deus, que faz as coisas do jeito dele, Ele quer muito mais que você conheça Ele, mas que você não tenha medo daquilo que Ele tem para fazer. Não tenha medo de tocar o céu. Não tenha medo de ser um adolescente, um jovem, um pai diferente do que você foi acostumado a vivenciar, foi acostumado ou ensinado na sua vida. Não tenha medo, porque o seu pai não falou que o amava, você não vai falar para o seu filho que você o ama, que ele é importante para você? Porque você cresceu apanhando e sendo espancado pela vida, é isso que você vai fazer com o seu filho, com o próximo, com as pessoas que estão ao seu redor? Porque você enxerga a vida de um jeito diferente, significa que toda a experiência, bagagem e as coisas boas que as pessoas que estão ao seu redor têm para te compartilhar não valem de nada. Jonas achou que sabia mais que Deus e que ia conseguir fazer as coisas do jeito dele. Para o chamado de Deus só tem duas coisas a serem feitas: ou a gente aceita e deixa Deus conduzir do jeito dele, ou a gente rejeita e vai viver a nossa vida segundo a nossa própria vontade. Eu termino te dizendo o seguinte, enquanto eu faço uma pergunta. Nice, a música está certa? A Nice ontem falou que queria cantar. Quando ela recebeu a notícia que eu estava indo embora, ela falou assim: pastor, deixa eu cantar. Se você me fizer chorar, eu vou ficar com raiva de ti. Você vai ter que fazer uns pãozinhos doces para mim, para a gente tomar aquele caldo de cana top, né? De despedida, né, Washington? Vai fazer para mim? Eu só tenho 2 canas lá em casa, não sei onde é que nós vamos arranjar o resto não. E Washington, eu acho que você foi o cara que eu mais peguei no pé nesse tempo todo que eu estou aqui com o pastor. O nome que eu mais citei aqui da frente foi o seu e do Marcão. Eu gosto de provocar vocês, que vocês têm pavio curto, então ele se inflama rápido.
Depois ele fala assim, você fica lá falando mal de mim lá. Você vai ver. Mas, no dia em que eu decidi, de uma vez por todas, abandonar a vida que eu tinha lá em Minas Gerais, perto da minha família, de gente que era muito importante para mim, para ser um mensageiro de Deus, foi com um texto de uma fala e um verso que um pastor, que a gente nem tem tanta proximidade, a gente começou a ter proximidade de outubro para cá. Esse pastor fez um apelo para mim, eu até estava falando isso com o pastor Denison essa semana. Ele abriu o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, e disse assim: se você acredita no chamado de Deus e que Ele sonhou isso para você, antes mesmo de você ter nascido, que esse era o sonho de Deus para você, ser um profeta, um mensageiro de Deus às nações, tem prazo de validade. Agora você está novo, jovem, e você pode vivenciar essa experiência. Talvez você escolha viver na sua vida, seguir na área da saúde, fazer algum outro curso, alguma outra faculdade, e lá na frente você veja assim, mas meu sonho mesmo era ser um pastor, e eu não conseguia aceitar esse propósito. E naquele dia eu disse, Senhor, é o que eu quero. E eu saí de casa, Deus me deu o privilégio de no caminho passar por São Paulo, antes de ir para o IAP, e nos poucos meses que eu morei lá, conhecer a Evelyn e ter certeza de que ela seria minha companheira nessa jornada tão doida. E desde o primeiro momento eu disse para ela o seguinte, amor, eu sei que o ministério é algo importante, mas a primeira coisa instituída por Deus foi uma família. E a nossa família vai ser mais importante do que isso. E eu sei que para alguns obreiros isso é até ilógico, porque para algumas pessoas o ministério é mais importante do que a família. Para mim não é. Porque se eu tivesse que escolher entre perder um dos dois, eu perderia o ministério, sem sombra de dúvidas. E eu disse para a Evelyn, amor, se em algum momento você achar que não dá, que a gente vai fazer outra coisa, que isso está atrapalhando a gente, você fala e a gente vai seguir outro caminho. Mas eu louvo a Deus porque em todas as 4 mudanças que a gente fez até agora, e vai ter momento talvez que a gente não vai ter oportunidade de escolher. A igreja trabalha assim. Nem sempre é uma coisa ruim, às vezes eles decidem que você vai para um outro lugar e você só tem que ir. Mas Deus deu para a gente essas 4 primeiras oportunidades, podendo dizer sim ou não. E para alguns alunos, eu sei que isso vai gerar até uma revolta, porque eles vão falar, então vocês escolheram ir embora e abandonar a gente, não é assim. A gente escolheu dizer sim para todo e qualquer chamado que Deus fizer para a gente. Para todo e qualquer lugar. Porque o meu propósito era ser pastor, certo? O sonho que eu acredito que Deus tenha para a minha vida é de dedicar boa parte dela para isso. Eu já cheguei onde eu quero. Eu já cheguei onde eu quero. Então, o onde, o como, o quando e o porquê, para mim tanto faz. Eu só quero ter a convicção de que eu não posso ter medo de tocar o céu. Eu espero que na sua jornada cristã e no ministério que Deus confiou para você, mesmo na medicina, mesmo na área contábil, mesmo na área administrativa, na gestão de alguma coisa, numa área técnica, num cargo público, ou no seu trabalho autônomo, Deus tem um ministério para você em cada uma dessas áreas. Deus tem um sonho, um chamado e um propósito para nós, de pregação, de compartilhar o evangelho eterno com outras pessoas, independente daquilo que você fizer da sua vida. Deus tem esse sonho para cada um de nós. O sacerdócio é de todos os crentes. Se você nasceu no reino de Deus, você já é um missionário e você já é um evangelista. Você já nasce como adventista com essa identidade de alguém que proclama uma mensagem de advertência, de urgência ao mundo. E onde Deus colocar você, floresça, prospere, deixe Deus conduzir, aproveite, viva intensamente cada instante, chore, pregue, brigue pelo que é certo, se desgaste pelo evangelho, entregue tudo,
com humildade, com clareza de propósito. E Deus vai colocar no coração de vocês uma alegria sem fim, pela convicção de que vocês conhecem o Deus de vocês e de que nós não temos medo de tocar o céu. Nice, canta pra gente a respeito desse Deus que está no céu, mas que promete muito em breve voltar para buscar cada um de nós. Esse Jesus que tem planos para a vida desse pastor que está aqui, dessa secretária de igreja que está vindo cantar, de cada um de vocês líderes, membros dessa comunidade, esse Deus que tem planos para muitas pessoas que ainda nem conhecem sobre o amor de Deus, é o Deus que nos convida agora a ouvir mais uma vez a voz dEle, nos convidando a entregar nossa vida inteiramente sobre o querer desse Deus, desse Jesus que tem planos para mim e para cada um de vocês.
Amém. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai de amor, obrigado. Obrigado pelo convite feito por Ti, para que nós não tenhamos medo daquilo que está por vir na nossa vida e dos desafios que o Senhor coloca a cada um de nós, em cada fase, em cada momento, em cada situação, mesmo que adversa. A Tua presença pode ser percebida e o ventre de um grande peixe no fundo do mar pode se tornar o melhor lugar do mundo, pelo simples fato de que o Senhor, mesmo ali, pode ouvir a nossa oração e nos entregar a vitória nas mãos. Obrigado por esse nome poderoso de Jesus Cristo, que não nos faz mais olhar somente para o passado e para essas histórias que fortalecem a nossa jornada, mas nos possibilita olhar para frente, adiante, e sonhar com um glorioso dia, em que nós não vamos simplesmente não ter medo de tocar o céu, mas nós teremos a alegria de ver o céu se abrir, e ver o Filho do Homem descendo em glória e majestade, para buscar a cada um de nós. Que essa seja sempre, sempre, sempre a direção desta igreja, caminhar e levar pessoas em direção a Ti, para que a vida delas sejam transformadas, e para que o reino de Deus já possa ser vivido na vida dessas pessoas desde agora, mas com um olhar fixo no glorioso dia, em que o nome de Jesus vai poder ser celebrado, de uma vez por todas, como nosso Senhor, Salvador, Redentor, e agora o nosso resgatador. Essa é a nossa oração, e a gente faz ela, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Nice, obrigado a cada um de vocês, Deus os abençoe. A gente vai colocar um timerzinho, coloca um timer aí.